Ser ou não ser? Eis a questão. Olá pessoal, bem-vindo a esse canal. E no vídeo de hoje, de acordo com essa frase aí que eu citei, famosíssima, eu creio que você já sabe do que eu irei falar. Isso mesmo, eu irei falar sobre Hamlet. Uma peça teatral escrita por William Shakespeare, uma das peças mais famosas dele. E essa peça de Shakespeare, ela é inspirada numa lenda escandinava que conta a história de um príncipe, que ainda é criança, que presencia a morte do seu pai pelo próprio tio, a espada, O pai dele era o rei e esse tio mata o rei e acaba tomando o trono. Então, esse príncipe, com medo de acontecer a mesma coisa com ele, se finge de louco e também se torna uma pessoa aparentemente totalmente inofensiva. Então isso que dá certo, E quando ele cresce, ele acaba pegando a espada e também ele mata o seu tio ali. Então ele acaba se vingando do tio dele. Então Shakespeare pega essa lenda, ele vai criar essa peça, porém ele vai fazer uma tragédia totalmente, uma tragédia daquelas mesmo, certo? Então, aqui vai contar a história de um príncipe também, só que esse príncipe já é bem crescido, que é o Hamlet, e o pai dele, que também se chama Hamlet, é o rei ali da Dinamarca. E o Hamlet, ele não pretende seguir o seu destino como sucessor do seu pai, então ele vai para a França estudar e ele recebe ele recebe a notícia que o pai dele tinha morrido, então ele volta para a Dinamarca e ele ali vai viver ali momentos muito melancólicos, Ele vai passar ali muitos meses sem superar a morte do pai dele. Então a peça ela vai se tratar de uma pessoa totalmente melancólica. Ele pensa muito antes de agir, antes de fazer alguma coisa. Então ele ali, naquele reino, ele vai receber um comunicado de que existe ali um fantasma. À meia-noite, ele aparece ali para os sentinelas do palácio, e um desses sentinelas ele conta para o Hamlet que esse fantasma está aparecendo todos os dias e ele tem uma característica bem peculiar. Isso causa curiosidade no Hamlet e ele vai até ali os sentinelas, guarda o palácio e ele vai ter um encontro ali com esse fantasma. E o fantasma vai contar para ele como foi que o pai dele morreu. Que na verdade o pai dele não morreu, foi assassinado. Então ele vai contar ali tudo como foi que aconteceu. Ele vai contar quem foi que matou o rei. Então o Hamlet ele vai ficar totalmente chocado com o que aconteceu. Porém o espírito ele vai pedir para que ele vingue a morte do pai. Então isso vai gerar no Hamlet uma crise existencial muito grande, porque o Hamlet ele é um tipo muito correto. Então a vingança ali para ele vai fazer com que ele sofra muito, se ele realmente vai querer se vingar e se ele vai deixar aquela história de lado, Então ele vai ver ali momentos muito melancólicos, vai haver muitos monólogos ali, ele fazendo seus questionamentos, É onde ele vai dizer, ser ou não ser, eis a questão, é onde ele vai pensar tirar a própria vida, porém por conta da religião que condena o suicídio, ele não consegue tirar a própria vida, porque ele vai ver um sofrimento constante. Ele vai sofrer com a morte do pai, ele vai sofrer com o assassinato do pai, na verdade ele vai descobrir que foi um assassinato, ele vai sofrer muito porque a mãe dele vai se casar com o tio dele, então ele vai sofrer muito. Então tem muita gente que fala que o Hamlet ele sofre do complexo de Édipo, porque ele não supera o casamento precoce da mãe. Então ele vai viver esses embates aí na vida dele, que ele vai cada dia mais cair na melancolia, na tristeza. Ele não vai conseguir superar esses fatos que vai acontecer na sua vida. Inclusive ele também vai estar apaixonado, mas ele não consegue ali
viver aquele amor por conta que ele não consegue resolver as questões pessoais da vida dele. Então vai se passar o tempo, ele vai se fingir também de louco, né, para que ninguém descubra o que ele sabe sobre a morte do pai dele. Ele vai ter momentos que ele vai se fingindo de louco, que é para que as pessoas que mataram o pai dele não descubram que ele sabe. Muitas vezes você vai perceber que ele está fingindo estar louco e outras vezes ele vai estar louco de verdade. Então fica esse lado meio que confuso. E vai se passar o tempo, né? Ele vai pensar muito sobre a questão da vingança, né? Ele vai demorar muito a agir, só que ele tem uma ideia, né? Naquela época existia muito a questão do teatro, era muito produzido nas ruas, no palácio, em todos os lugares. A arte, principalmente o teatro, era muito vivida naquele momento. Então ele vai criar uma peça contando a história de um rei que foi assassinado pela pessoa lá que ele suspeita ser, né? Então ele vai criar essa peça contando a história que o fantasma contou para ele. Então essa é a história verdadeira do pai do Hamlet. Ele vai precisar realmente ter certeza de que o que o fantasma está falando é verdadeiro. Então ele vai criar uma peça contando a história que ele sabe sobre a morte do pai dele, para perceber, né, na pessoa que é a acusada de matar o pai dele. Ele vai observar durante a peça como é que essa pessoa se comporta e perceber ali se realmente foi ele que matou o seu pai. E ele cria nessa peça e ele leva para o palácio, ele convida toda a família dele, convida todas as pessoas para assistir essa peça. E no momento que a peça está acontecendo, né, a pessoa ali que foi acusada de matar o pai dele fica totalmente assim, em choque, né? Ele vai ter reações que o Hamlet vai perceber que realmente era verdade o que o fantasma tinha falado para ele, né? Que realmente aquela pessoa ali foi quem matou o pai dele. Então aí vai acontecer, vai piorar a situação do Hamlet, né? Porque ele vai descobrir a verdade, ele vai ficar cada vez mais triste, mais abatido, mais pensativo, né? E ele vai viver essa melancolia, ele vai ser uma pessoa que não vai conseguir ser feliz durante a sua vida por conta dessas questões da vida dele, porque ele não sabe que atitude tomar. Ele não tem coragem de tomar certas atitudes que a gente poderia, né, pensar ou ver em outras obras. Então ele vai viver aí totalmente em questionamento sobre a sua vida, né? Ele vai querer tirar a própria vida, ele vai dizer que é melhor morrer do que viver nessas circunstâncias que o destino preparou para ele. Então ele vai preferir morrer. Então por isso que tem essa questão dessa frase, né? Ser ou não ser a questão, que muitas vezes as pessoas tiram outro sentido dela, que na verdade ele estava falando sobre a sua própria existência, né? Se valia a pena viver ou não. Então vai acontecer várias coisas ali na vida do Hamlet, certo? E como sendo uma tragédia, né, a gente sabe que tragédia não tem um final feliz, certo? Porque o que o Shakespeare fez com essa peça realmente foi uma grande tragédia, certo? Não vou estar contando todos os detalhes porque você que está assistindo, né, que ainda não leu Hamlet, para que você possa se surpreender aí com o final dessa peça, o que realmente vai acontecer com todo mundo, né, com a pessoa que matou, com o próprio Hamlet, com a mãe do Hamlet, né? Então você vai descobrir aí realmente o que vai acontecer lendo essa obra maravilhosa, certo? Então vai ser uma obra que vai ser uma tragédia, claro, como eu já falei, porém o Shakespeare vai tratar dessa questão mais obscura do ser humano, né? Da questão da moralidade, da vingança, do casamento precoce ali, da mãe do Hamlet, né? Então ele vai tratar desse sentimento assim, mais melancólico do ser humano, né?
da própria crise existencial. Porém, é uma obra fantástica, super inteligente, que eu deixo aqui de recomendação para você, tá? Não deixe de ler Hamlet. É um livro super curtinho, rapidinho se lê e uma história totalmente impressionante, né? Uma história fantástica aí que vai fazer com que você não pare de ler um segundo até terminar, para você saber o que vai acontecer. Então é uma leitura muito boa, muito gostosa, que vai te trazer aí muitos questionamentos da vida, né? Tem muitas frases aí que é utilizada do Shakespeare em várias obras, até em filmes atuais que eu ando assistindo, né? Eu já vi várias frases que foi tirada aqui dessa obra do Shakespeare, Hamlet. Ok? Espero que você tenha gostado e até a próxima.